Olá, vamos responder essa questão 1.8. Para a resolução dessa questão, eu peço que vocês dêem uma revisada em conversões de unidade. Vai ser muito útil para a resolução dessa questão. Acesse lá o canal Simplificando Engenharia. Lá tem uma playlist com 8 vídeos de conversões de unidade. Vamos para o enunciado. O dispositivo da figura é constituído de dois pistões de mesmas dimensões geométricas que se deslocam em dois cilindros de mesmas dimensões. Dois cilindros. Entre os pistões e os cilindros existe um lubrificante de viscosidade dinâmica 10 a menos 2 Newton vezes segundos por metro quadrado. O peso específico do pistão 1 é 20.000 Newton por metros cúbicos. Qual o peso específico do pistão 2? Para que o conjunto se desloque na direção indicada com uma velocidade de 2 metros por segundo constante. Desprezar o atrito na corda e nas rodanas. Vamos responder essa questão no quadro. Eu já separei aqui os dados da questão e identifiquei o que ela está pedindo, é o peso específico do pistão 2. O segredo dessa questão é analisar o sistema. Olha só, eu tenho um pistão 2 e um pistão 1. Eu sei que aqui existe um peso, vamos chamar aqui de peso 2, já que é o pistão 2, e aqui de peso 1. Aqui existe uma força de tração. Uma força de tração, e aqui também, nesse canto, existe outra força de tração. Então vamos analisar o sistema. O G1, que é o peso do pistão 1, ele é igual ao G2 mais duas forças de tração. Certo? Para responder essa equação, vocês têm que saber que o peso específico de uma substância é o peso dela dividido pelo seu volume. O peso específico de uma substância é o peso dividido pelo volume. Então vamos analisar o peso 1. Peso 1 é igual, isolando o peso, é igual ao peso específico 1 vezes o volume. O peso 2 é igual ao peso específico 2 vezes o volume. Certo? Então agora vamos substituir na fórmula. Primeiramente vamos melhorar essa fórmula, G1, passando o G para o primeiro membro, fica negativo, menos G2 igual a duas forças de tração. O G1, quem é o G1? O G1 é o peso específico 1 vezes o volume, menos, quem é o G2? Peso específico 2 vezes o volume, que é igual a duas forças de tração. O que é força de tração? Força de tração é a tensão de cisalhamento vezes a área. Então vamos jogar isso aqui para cima para ficar mais detalhado. Vamos jogar para cá. Peso específico 1 vezes o volume menos o peso específico 2 vezes o volume é igual a 2 vezes a tensão de cisalhamento vezes a área. O peso específico 1 vezes o volume de um pistão. Como calcular o volume de um pistão? Ele é cilíndrico. Como calcular o volume? Eu calculo a área da base, que é π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4 vezes a altura, que é o L. Aí eu substituo aqui, ó, π vezes D2 vezes L
dividido por 4, menos o peso específico 2, vezes o volume, que é a mesma coisa, π, vezes diâmetro ao quadrado, vezes o lado, dividido por 4, é igual a 2 vezes a tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento, vou apagar aqui, ó. A tensão de cisalhamento é igual a viscosidade dinâmica vezes a velocidade dividido pelo espaçamento. Então eu posso colocar vezes a viscosidade dinâmica vezes a velocidade dividido pelo espaçamento vezes a área. Como calcular a área? A área do cilindro. Olha só, eu tenho um cilindro. Vamos supor que eu pego uma tesoura e corto ele. Ó. Aí ele vai abrir e vai ficar assim, horizontal, vai ficar um retângulo. Então a forma de cálculo da área dessa figura fica π vezes o diâmetro vezes L. Então a área é igual a π vezes o diâmetro vezes L. Então aqui a gente pode simplificar, ó, o L com esse L, que é o lado. O diâmetro pode ir embora com um daqui, daqui. O π também, ele pode ser simplificado. Então ficou peso específico 1 vezes diâmetro sobre 4 menos o peso específico 2 vezes diâmetro sobre 4. Esse π também foi embora, ó. Simplificando, todos saem, é igual a 2 vezes a viscosidade dinâmica vezes a velocidade dividido pelo espaçamento. Eu posso simplificar isso aqui, ó, botar em evidência o D, que é o diâmetro, dividido por 4, vezes o peso específico 1 menos o peso específico 2 é igual a 2 vezes a viscosidade dinâmica vezes a velocidade dividida pelo espaçamento. Eu posso fazer a multiplicação. Ó, 4 vezes 2, 8, dividido por... Olha só, o 4, ele multiplica 2. Então vai ficar peso específico 1 menos peso específico 2 é igual a 8, dividido pelo diâmetro, vezes a viscosidade dinâmica, velocidade dividido pelo espaçamento. Eu posso jogar esse peso específico 1 para lá, então fica peso específico 2, negativo, igual a 8 dividido pelo diâmetro, vezes viscosidade dinâmica, vezes a velocidade, dividido por F, menos o peso específico 1. Se eu multiplicar tudo isso por menos 1, vai mudar de sinal. Aqui vai ficar positivo. O 8 dividido pelo diâmetro fica negativo e o peso específico 1 fica positivo. Agora a gente vai substituir os valores. O peso específico 2 é igual a menos 8 dividido pelo diâmetro. Qual o diâmetro que foi envolvido? Olha só, do pistão, né? Que é 10 centímetros. 10 centímetros é 0,1 metros. Vezes a viscosidade dinâmica. Viscosidade dinâmica é 10 a menos 2 newton vezes segundo por metros quadrados. Olha só, eu posso fazer isso aqui, ó, vezes a velocidade é 2 metros por segundo. Isso dividido pelo espaçamento. Qual o espaçamento? Vou fazer o espaçamento aqui, ó. O espaçamento é igual ao diâmetro maior menos o menor. Passando isso para metro, fica 0,101 menos 0,1 dividido por 2. Colocando isso na calculadora, você vai achar um resultado de 5 vezes 10 a menos 4 metros. Esse é o espaçamento. Vamos jogar na fórmula. 5 vezes
10 a menos 4 metros, mais o peso específico 1, que ele deu, ó, que é 20.000 newton por metro cúbico. Olha só, a gente pode simplificar. A gente já pode simplificar esse segundo com esse segundo, o metro daqui com esse metro. Então, jogando isso na calculadora, você fazendo essa multiplicação, depois somando, você vai achar um valor de 16.800 newton por metros cúbico. Esse é o peso específico 2, é o que a questão está pedindo.